Esse avião é o assunto do momento aqui no Brasil, o Airbus Beluga. Vamos aqui nesse vídeo conhecer um pouco mais sobre essa aeronave. No último dia 24 de julho, pousou pela primeira vez no Brasil um Airbus Beluga. Chegou lá em Fortaleza e no dia seguinte em São Paulo, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, trazendo o helicóptero Airbus H160. Foram vendidos até agora 3 helicópteros desse. O primeiro veio nesse Beluga. A aeronave é um Airbus A300-600 ST. ST é de Super Transporter, ou Super Transportador, mais conhecido como Beluga, devido a esse parecer muito com a baleia branca. Mas a história do Beluga começa lá nos anos 70, bem no comecinho da Airbus. Lá no início dos anos 70, com o início da Airbus, o seu primeiro avião, o A300, como todos os aviões da Airbus, eles são montados em diferentes países, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Espanha, e a montagem final é em Toulouse, na França. Com isso, as partes são transportadas, no início, via terrestre, o que era um pouco complicado essa logística. Com as vendas dos Airbus A300, lá no começo da Airbus começando a subir, a Airbus precisou dar uma agilizada, e o transporte por via aérea seria a solução para otimizar a produção dessas aeronaves. Fuselagem, estabilizadores horizontais e verticais, asas, tudo tinha que ser transportado via terrestre. E com uma aeronave capaz para isso, agilizaria muitas operações. E tendo isso em vista, a Airbus começou a utilizar, a partir de 1972, 2 aeronaves do tipo Super Guppy. O Super Guppy foi uma evolução do Pregnant Guppy, que na realidade era um Boeing 377 Stratocruiser modificado para o transporte de cargas de grande volume, as cargas do tipo Oversized. O Pregnant Guppy foi uma versão modificada pela fabricante americana Aerospace Lines e voou pela primeira vez em setembro de 1962. Esse avião foi largamente utilizado pela NASA para o transporte de partes dos foguetes e equipamentos do programa espacial da época. Ele tinha um compartimento de carga de 826 metros cúbicos de capacidade, para transportar até 15.400 quilos em peso, e dentro tinha mais de 6 metros de altura. Era equipado com 4 motores radiais Pratt & Whitney Wasp Major, cada um com 28 cilindros, e potência de 3.500 HP cada um. Também eram utilizados 4 unidades Rato, ou seja, aqueles Rocket Assist Takeoff, foguetes auxiliares de decolagem. A velocidade de cruzeiro normal era de 370 km por hora. Somente um Pregnant Guppy foi produzido, e eles operaram até 1979. A Aerospace Lines também modificou mais 2 Boeing 377, e esses foram denominados Mini Guppies. Eles operaram até 1995, operando dentro dos Estados Unidos. E a evolução do Pregnant Guppy veio em agosto de 1965, quando fez o primeiro voo, o Super Guppy, e que era também uma modificação do Boeing 377 Stratocruiser, mais precisamente a versão militar C-97J, também executada pela Aerospace Lines. O Super Guppy era maior que o seu antecessor, possuía motores tipo turbohélice Pratt & Whitney T-34 e com um compartimento de carga com maior capacidade de volume e peso, agora para 24 mil quilos. Uma nova versão denominada Super Guppy SGT recebeu motores turbohélice Alcyon 501D22, aqueles utilizados pelo Electra, com 4.680 SHP de potência e podiam voar a 410 km por hora. Esses aviões também voaram para a NASA, transportando vários equipamentos oversized para o programa Apollo. Agora, voltando lá para a França novamente, os 2 Super Guppy já transportavam aí as partes dos A300 para a montagem final em Toulouse. E no início dos anos 80, a Airbus comprou os direitos de fabricação do Super Guppy e montou mais 2 deles na França. No total agora,
4 Super Guppies transportavam os Airbus para a montagem final. Com o crescimento da Airbus e novos aviões sendo fabricados como a família A320, os novos A340 e A330, a Airbus precisava de um avião de maior capacidade e também com novas tecnologias. Então se iniciou um estudo para um possível substituto do Super Guppy. Aviões como o 747, 767, Antonov 124, 225, o C-5 Galaxy e o C-17, entre outros, foram avaliados. Porém, a Airbus chegou à conclusão que seria mais viável utilizar um avião da casa. E esse avião escolhido foi o Airbus A300-600R. Airbus A300, pessoal, pai dos Airbus, o primeiro Airbus. Confiro aqui no canal um vídeo sobre esse avião. Em agosto de 1991, foi criada uma joint venture com empresas parceiras da Airbus, a DASA e a Aerospatiale. E com isso foi criado a Super Airbus Transport International. A Airbus investiu $1 bilhão nas novas aeronaves. Isso incluía também equipamentos para carregamento e descarregamento, já que essa aeronave seria totalmente diferente dos velhos e antigos Super Guppies. A nova aeronave também seria bem superior em capacidade e velocidade comparado com os antigos quadrimotores. E com essa nova aeronave da Airbus, aquela velha e antiga piada que os Airbus eram entregues nas asas de um Boeing ia chegar ao final. A primeira aeronave começou a ser modificada em setembro de 1992 e o primeiro voo ocorreu em setembro de 1994. A certificação veio em outubro de 1995. A aeronave recebeu a denominação de A300-600 ST. ST de Super Transporter, mas o nome que pegou mesmo foi Beluga, devido à sua aparência com a baleia branca. As asas, fuselagem inferior, trem de pouso e outras partes são as mesmas do A300. Porém, o que chama mais atenção é a parte superior da fuselagem, com uma enorme porta que articula para cima e que dá o acesso ao enorme compartimento de carga, que é 30% maior que do Super Guppy, com 1.500 metros cúbicos. O novo avião transporta mais do que o dobro de que um Super Guppy, 47 mil quilos. Outra diferença visível são as grandes barbatanas, ou vertical fins, instalados nas pontas do estabilizador horizontal, e esses são do A340. Essas vertical fins dão mais estabilidade direcional do Beluga, já que a aerodinâmica da sua fuselagem original foi alterada. Os motores são os mesmos do A300-600R, mas no caso do Beluga, o GS-F680C2, com 58 mil libras de empuxo. A velocidade máxima é Mach 0.70, cerca de 800 km por hora. A autonomia é de 2.700 km. É considerado uma autonomia baixa, porém a proposta da aeronave não é ser uma aeronave de grande autonomia. O compartimento de carga não é pressurizado, somente a cabine de comando. A tripulação é de piloto e copiloto e um Loadmaster. Os A300-600 ST Beluga transportam seções de fuselagem de A320, A340 e A330, assim como também as asas dessas aeronaves, as empenagens, entre outros. As operações com os Beluga são muito mais práticas em comparação com os Super Guppy. Como a gente pode ver na figura, o Super Guppy ele abria literalmente a fuselagem se dobrava para que as cargas pudessem ser carregadas e descarregadas. Com isso, muitos técnicos desconectavam os controles de voo, cabos de comando e também conectores elétricos. E o processo inverso também era feito para preparar a aeronave para o voo. Isso também demandava alguns testes de manutenção antes da liberação para o voo. Os Belugas não só transportam partes dos Airbus no seu interior, eles já fizeram outras missões, como o transporte de grandes componentes aeroespaciais, além de helicópteros e outros. E nessa missão que ele veio até o Brasil pela primeira vez, ele veio trazendo um helicóptero Airbus H160. Em 22 de janeiro de 2022, recentemente, a Airbus anunciou a disponibilidade dos Beluga para fazerem outros voos comerciais com carga, as cargas oversized. Esse avião vem sendo muito requisitado, devido às sanções impostas à Rússia com relação à guerra com a Ucrânia, e os Antonov 124 estão cada vez mais restritos
para utilização, principalmente aqueles que são de empresas da Rússia. No total foram fabricados 5 A300-600 ST Beluga. Mas o Airbus Beluga já estava ficando pequeno, e em 2014 foi anunciado o seu substituto. O avião escolhido foi o da Airbus, o A330-200, e em 2020 entrou em serviço o Beluga XL, ou XL, ou Super Beluga. O Beluga XL tem um compartimento de carga 30% maior que o Beluga anterior e leva até 51 mil quilos. O alcance também subiu para 4 mil quilômetros. Os Beluga XL podem transportar até peças de fuselagem dos novos A350, ou 2 conjuntos de asas deste, e algumas partes do A380, sendo que as maiores partes deste gigante são transportadas via terrestre ou por rios. A intenção da Airbus é de substituir todos os Belugas da geração anterior até 2025. Esse avião que está aqui no Brasil é o da geração anterior, é o Beluga antigo, baseado no avião A300. O Beluga XL, ele é baseado, como foi falado, nos Airbus A330, mais potentes e maiores. Pois é isso aí, pessoal, um vídeo pequeno aí falando um pouco sobre a história do Beluga. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, é super importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, siga o canal pelo Instagram e participe lá pelas enquetes. Eu posto várias curiosidades lá também. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.